Abra sua Bíblia em João capítulo 13. O tema da mensagem de hoje: o Deus que lava os pés. O Deus que lava os pés. Nós vamos fazer a leitura. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Que o Senhor abençoe o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, Jesus está aqui no último jantar com seus apóstolos, com seus discípulos que ele escolheu para ser apóstolo. Jesus está se aproximando aí da crucificação. Jesus, então, nesse jantar, pega um pano, uma bacia, lava os pés dos discípulos e faz uma pergunta: Vocês entenderam o que eu fiz? Essa é uma pergunta importante. E nós podemos fazer essa pergunta para nós. Nós entendemos aquilo que Jesus fez aqui nesse momento em lavar os pés dos discípulos? Essa pergunta precisa ser respondida por nós. E eu gostaria de responder essa pergunta para que os irmãos compreendam o que significa a cerimônia de lavar pés, para que todos nós possamos compreender de fato o que Cristo quer nos ensinar nesse texto. Muito bem, estamos aqui para situar os irmãos, estamos no final do ministério de Jesus. A partir desse momento, Jesus então se retira, vai se refugiar num cenáculo para jantar com seus discípulos. É um momento difícil, importante. É o último momento em que Cristo vai estar reunido com seus discípulos. Jesus faz isso para dar então o seu discurso terminante. Jesus reúne os seus discípulos com a intenção de orientá-los, com a intenção de instituir a ceia, com a intenção de abrir o seu coração e demonstrar o seu amor incomparável, com a intenção de preparar os discípulos para a despedida. Jesus também tinha a intenção de orar com eles, de interceder por eles, porque os discípulos também permaneceriam no mundo, e no mundo seriam perseguidos, assim como Cristo estava sendo perseguido. Muito bem. Do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, a cena que nós temos aqui é desse jantar. O capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus está jantando
com seus discípulos. Isso é importante para nós, porque eu quero que os irmãos visualizem essa cena. Quero que os irmãos imaginem Jesus, antes de ir para a cruz, ele chama os seus apóstolos para um jantar íntimo. Ele então reclina-se à mesa, junto com seus apóstolos, de portas fechadas, e ali ele vai dar as suas últimas instruções aqui na terra, antes de enfrentar a crucificação. E quando a gente entra para o texto, a gente vai ver que a primeira coisa importante que o texto vai dizer para nós é que havia chegado a hora. O verso 1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o seu Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O texto diz então que um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo. Essa informação é importante porque mostra para nós que Jesus sabia exatamente que o auge do seu ministério chegou, que o momento que o Pai havia determinado para Cristo chegou. Era o momento, então, que Cristo ia cumprir o seu ministério na terra. Isso é importante porque Jesus cumpre pontualmente a agenda do céu e não se antecipou e muito menos se atrasou. A crucificação não é uma situação em que pega Cristo desprevenido, mas Cristo veio ao mundo exatamente com esse propósito. A hora chegou. O texto de João, nós já vimos aqui em outras passagens, e o tempo todo Cristo diz isso: a minha hora não chegou, a minha hora não chegou, a minha hora não chegou. Mas aqui ele diz: a hora chegou. Essa informação é importante. Por quê? Porque mostra para nós os acontecimentos e os tempos, até mesmo do ministério de Jesus, estavam no controle do Pai. Estavam no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle de Deus e nós não podemos abrir mão dessa verdade. Essa verdade é muito importante para que a gente compreenda que Deus está conduzindo a história para um fim que ele já estabeleceu e que já revelou para nós. Portanto, chegou a hora. E o texto diz que nessa hora ele amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim. A parte B do verso 1 do capítulo 13 diz isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E é interessante a gente parar um tempo aqui e gastar alguns minutos para entender o que significa amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Por que isso é importante? Porque no Evangelho de João, João trabalha muito com essa ideia de mundo e essa ideia de amor. E nós precisamos compreender que amor é esse que Jesus teve pelos seus discípulos que estavam no mundo. É interessante a gente pensar que o vocábulo mundo é usado aqui, do capítulo 13 ao capítulo 17, mais de 40 vezes. Portanto, João tem algo a nos ensinar a respeito desse amor pelos seus que estavam no mundo. E nós precisamos compreender, então, qual é a mensagem que João tem para nós quando diz que Cristo amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Quando a gente pensa em João 3,16, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando a gente pensa nesse mundo que Deus amou, nós muitas vezes interpretamos esse amor pelo mundo como se Deus amasse a raça humana de forma indiscriminadamente. Mas quando a gente entende o amor de Deus pelo mundo no contexto de João e do Evangelho de João, nós vamos ver que Deus ama o mundo para atrair homens e mulheres para fora dele. Aqueles que são tirados dele constituem uma nova entidade contraposta ao mundo. O mundo ama os seus, assim como Jesus ama os seus. Isso está em João capítulo 15, verso 17. Por exemplo, João capítulo 14, verso 15 a 17 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade,
O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Portanto, a gente precisa pensar que o objeto do amor de Deus em Cristo, nesses capítulos, não é, portanto, o mundo perdido, mas o povo de Deus, os discípulos do Messias, a comunidade dos eleitos. Isso é algo importante para a gente compreender como João trabalha no Evangelho essa questão do amor. Por exemplo, a gente vai ver que João vai dizer que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Há vários textos em João que diz isso. Por exemplo, João capítulo 3, verso 35, João 10, verso 17, João capítulo 15, verso 9, 10, João 17, verso 23, 24, 26. Enfim, João 14, verso 31. Eu quero destacar apenas João 3, 35, que diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então João trabalha essa ideia que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Muito bem. João vai trabalhar a ideia de que o amor de Jesus, João vai trabalhar a ideia do amor de Jesus pelos discípulos. Isso a gente vê em João capítulo 11, verso 5, João capítulo 13, verso 1, verso 33, 34, João capítulo 14, 21, João 15, verso 9, 10, 12, João 21, verso 7 e 20. Eu quero destacar João 13, 34, que diz: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então João trabalha a ideia de que o Pai ama o Filho ama os discípulos. Muito bem. João trabalha a ideia que os discípulos devem amar a Jesus. Isso a gente encontra em João capítulo 14, verso 15, 21, 23, 28, João 21, verso 15 a 26, mas quero destacar João 14, 21. O texto diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Muito bem, então preste atenção no entendimento do argumento. João trabalha o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, o amor do Filho por seus discípulos e o amor dos discípulos ao Filho. Mas João vai mostrar que esse amor por Jesus deve ser refletido na relação uns pelos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Então João vai trabalhar a ideia do amor dos discípulos devem ter uns pelos outros. E ele trabalha isso em João capítulo 13, verso 34, 35, João 15, verso 12, 13, 17, João capítulo 17, verso 26. Quero destacar João 13, 34 a 35, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Muito bem, então perceba, o Pai ama o Filho ama o Pai ama os discípulos por meio do Filho, porque o amor do Filho alcança os discípulos respondem em amor a Deus, amando o Filho e amando uns aos outros. Muito bem, mas João vai trabalhar a ideia que o mundo, os seres humanos caídos e rebeldes de modo geral, não amam e não podem amar a Deus. João capítulo 3, verso 19, João capítulo 5, verso 42, João capítulo 8, verso 42, vai mostrar para nós que o mundo não consegue amar a Deus. Quero destacar João 8, 42, que diz: disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, e não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Portanto, o mundo não consegue amar a Deus. João está mostrando isso. O mundo não consegue amar a Deus porque o mundo não tem o mesmo Pai. Se o mundo não consegue amar a Deus, o mundo também não conseguirá amar os discípulos de Deus. Então, quem o mundo vai amar? O mundo vai amar os seus. E João vai trazer isso em João capítulo 15, verso 18 a 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia,
Vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então o mundo odeia os discípulos de Deus e também ama os seus. Isso é importante para nós, porque isso vai começar a construir na nossa mente a ideia de que Cristo veio ao mundo para morrer pelos seus, e pelos seus ele amou até o fim. Pelos seus ele manifestou amor perseverante. Cristo amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim. É isso que diz o verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amor aqui, ele é manifesto na morte de Cristo na cruz. Então é um amor salvífico. Não é um amor de benesses, não é um amor de graça comum, não é um amor de privilégios, não é um amor de benefícios, porque sabemos que toda a humanidade, de alguma forma, é alcançada pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus. Mas o ponto de João é que o amor que fez com que o pai entregasse o filho e fez com que o filho obedecesse o pai até a cruz, é um amor pelos filhos, é o amor por aqueles que pertencem a Deus e estava no mundo. Por isso, Cristo amou a esses que estavam no mundo, para que eles então pudessem ser retirados do mundo. Estão compreendendo? Então nós precisamos entender o que João está dizendo aqui, porque isso é muito importante para compreender o que Cristo fez por nós na cruz. Nós vamos ver na sequência do texto, o lava-pés é um símbolo da crucificação. É um vislumbre daquilo que Cristo ia fazer de fato na cruz. É uma representação daquilo que efetivamente aconteceria na cruz. O Deus que se fez carne para servir, para se colocar numa condição tal para que aqueles que pertencem a Ele fossem resgatados do mundo para viver novamente numa relação com Deus. Portanto, isso é importante para a gente entender o texto. Então o texto diz que Cristo amou com amor perseverante. E esse amor perseverante é um amor de humilhação. O amor de Cristo é um amor humilhante. É um amor de humilhação. Isso fica claro no texto. João vai fazer uma pausa e vai introduzir um elemento aqui na narrativa que é importante. Ele vai falar agora de Judas Iscariote no verso 2. Ele diz: estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Veja, o texto então introduz para nós a figura do traidor, que é induzido por Satanás a trair Jesus. Veja que antes de João seguir a narrativa, João quer deixar claro para seus leitores a força com que o episódio confirma o caráter de humilhação de Jesus. Os discípulos cujos pés ele estava para lavar incluíam os pés de Judas Iscariotes, o traidor. Perceba, isso é importante. A gente vai entender o que significa lava-pés no sentido espiritual e teológico daqui a pouco. Mas pega essa ideia aqui. Judas Iscariotes aqui quer demonstrar o caráter humilhante daquilo que Cristo ia fazer. O texto diz que Satanás pôs no coração de Judas que traísse Jesus. Ou seja, o adversário induziu Judas à traição. E aqui a compreensão precisa ser: Satanás só dá aquilo que o nosso coração pede. Portanto, Judas não é uma vítima, mas ele é responsável por seu pecado. Satanás induz a Judas a fazer aquilo que o seu coração já desejava fazer. Portanto, o pecado da traição é uma responsabilidade de Judas e não do inimigo. Satanás não é responsável pelos nossos pecados. Ele nos tenta a fazer aquilo que o nosso coração está inclinado para fazer. O inimigo é sujo, é astuto. Ele está ao nosso derredor, pronto para nos oferecer aquilo que o coração
deseja fazer. Portanto, aqui vou abrir um parênteses na narrativa para fazer uma aplicação. Cuidado com o diabo. Cuidado com o diabo. Ele está disposto a lhe dar o que o seu coração quer para contemplar a sua ruína e destruição. Cuidado com o diabo. Ele está disposto a dar o que o seu coração quer. Nem sempre o que o teu coração deseja é vontade de Deus. Nem sempre Deus te dá o que o teu coração deseja. É algo que será bênção para a sua vida. Portanto, cuidado. Satanás deu a Judas aquilo que o coração de Judas queria para a destruição de Judas. Muito bem. João vai mostrar para nós um outro elemento importante. João vai mostrar para nós que Jesus amou com amor perseverante, e ele vai demonstrar isso numa atitude de lavar os pés dos discípulos, mas ele apresenta Judas Iscariote para mostrar que esse amor era humilhante, mas mesmo a figura da traição aqui no texto não significa que Cristo estava sendo pego desprevenido, como se Cristo não soubesse o que estava para acontecer. Pelo contrário, Cristo nunca perdeu o controle das coisas. O texto vai dizer no verso 3 assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Veja, João então vai mostrar para nós que Jesus sabia que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Por que João está mostrando isso para nós? Porque Jesus tinha um poder, no estalar de dedos, de acabar com Judas e com o próprio diabo. Cristo não é um fraco aqui. Não é uma vítima da traição. Ele sabe o que está fazendo. Ele não está sendo pego de surpresa. Ele poderia, com o sopro da sua boca, acabar com Satanás. Mas ele veio para destronar Satanás na cruz. Na cruz. Portanto, é importante a gente entender isso aqui. João está mostrando para nós que Jesus não era uma vítima, não estava sendo pego de surpresa. Ele não só sabia que o seu tempo havia chegado, mas quem ele era, de onde veio e para onde estava indo. Ainda tinha consciência da traição e que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. Na sua posição, com o seu poder, Jesus poderia derrotar o diabo de forma imediata, com um invencível golpe da ira divina. Mas em vez disso, o que Jesus vai fazer? Ele vai pegar a toalha, uma bacia, e vai lavar os pés dos discípulos. Ao invés de Jesus reagir de uma forma a dar um basta na traição, ele, ao contrário, ele vai se humilhar cada vez mais. Ele vai pegar a toalha, a bacia, e vai levar os pés dos discípulos. Veja o verso 4 e 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E aqui, meus irmãos, nós temos então Deus lavando os pés dos homens. Que imagem extraordinária. E aqui nós devemos entender que há um símbolo de purificação espiritual e há um exemplo de serviço que se torna um padrão para a Igreja de Cristo. O lavar de pés, ele tem duas verdades que nós precisamos compreender. Um símbolo de purificação espiritual e um padrão de serviço. A Igreja de Cristo precisa compreender. Da mesma forma que a crucificação acontece aqui com o lavar de pés, cada um
é concomitantemente um ato de Deus que liberta e purifica seres humanos, seja na realidade da cruz, seja em símbolo do lava-pés. O lava-pés é um símbolo da realidade da cruz. Cristo vai mostrar que era necessário que ele lavasse os pés dos seus discípulos, porque os seus discípulos tinham parte com ele. Cristo vai mostrar que fez isso para que isso se torne um padrão de serviço para a igreja. Quero que você pense no contexto da época. Naquela época, as pessoas não jantavam em mesas com cadeiras como nós jantamos hoje. As mesas daquele tempo eram mesas baixas, onde os discípulos teriam que sentar e os pés ficavam muito próximos dos alimentos. Naquele tempo, as ruas eram empoeiradas. Os discípulos estavam vindo de Betânia. Muito provavelmente, quando os discípulos sentaram à mesa, os seus pés estavam sujos de poeira. E é interessante a gente entender que quando um jantar é servido, geralmente o dono da casa, aquele que oferecia o jantar, ele tinha um escravo para fazer esse tipo de serviço, para lavar os pés daqueles que estavam ali, que foram convidados para o jantar. Esse era um serviço de escravo. Eram escravos que lavavam os pés dos convidados. Mas nesse jantar, Jesus está de porta fechada com os seus apóstolos apenas. Ele não está aqui num local onde tem escravos ou outros servos. Está ele e os apóstolos. Quem é que vai fazer o serviço de lavar pés? Talvez os discípulos imaginaram, eu posso até lavar os pés do mestre, mas eu não vou lavar o pé de Pedro, de Judas, de Mateus. Mas Jesus não espera a atitude dos discípulos. Ele vai, pega a toalha e lava os pés. Aqui, meus irmãos, aprendemos que devemos lavar os pés uns dos outros. Aqui nós aprendemos com Jesus, e ele vai dizer isso mais na frente, que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Mas isso demonstra e aponta para Cristo algo profundo. Isso mostra na prática o autoesvaziamento de Deus. Aquele que, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E de fato, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O inigualável autoesvaziamento do Filho alcança seu ápice na cruz. E essa atitude é exclusivamente da divindade. O esvaziamento não pode ser imitado por ninguém. Só Deus poderia esvaziar-se, pois é um ser majestoso, exaltado, cheio de glória. E este não é o caso do homem, pois este é desprovido destes atributos. Para ele não cabe esvaziamento. O esvaziamento de Cristo, em termos teológicos, significa a humilhação de Deus, que sendo servo, tornou-se homem, se esvaziou do seu senhorio, deixou de ser senhor para se tornar servo de todos. E Cristo não fez isso porque queria ser homem. Em rigor, Cristo não desejou se tornar homem, mas sim ser servo. Ele não invejou a vida dos homens, mas desejou ser servo do Senhor. O problema é que para ser servo do Senhor era necessário, em primeiro lugar, ser homem. Ou seja, a atitude de Jesus aqui, e Paulo descreve isso em Filipenses, a frônesis de Cristo, essa atitude de Jesus, esse comportamento de Cristo que precisa ser imitado, não é o autoesvaziamento do homem, porque o homem já é vazio por natureza, mas é a atitude de obediência e de serviço. Muito bem. Qual é o significado do lava-pés espiritualmente?
Versos 6 e 11 vai explicar para nós em detalhes. Veja. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Você estará limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Veja, Pedro não consegue aqui ficar calado. Pedro não entende aquilo que Cristo vai fazer. Se aproxima de Jesus e diz: Senhor, você vai lavar os meus pés. Jesus diz: Pedro, você não está compreendendo o que eu vou fazer aqui, Pedro. Mas é importante que isso aconteça. Depois você vai entender, Pedro. Aí Pedro diz: Não, nunca lavarás os meus pés. Essa expressão de Pedro é forte. Pedro se impõe mais uma vez e diz: Não, nunca vai lavar os meus pés. Mas é uma compreensão limitada. Às vezes a gente tem uma postura um tanto quanto agressiva ou forte, mas é fruto não de uma sabedoria ou de um conhecimento ou de um entendimento daquilo que está acontecendo, mas simplesmente é uma compreensão limitada das coisas. E Pedro faz isso novamente. Mas o que está acontecendo aqui? Veja, Jesus vai dizer: se eu não lavar você, você não terá parte comigo. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Uma pessoa não pode ter parte com Jesus, a menos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, possa lavar, purificar essa pessoa. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro vai responder assim: mas, Senhor, então, se é por isso, lava meus pés, lava minha cabeça, me lava por inteiro, me dá um banho. E aí Jesus diz: Pedro, presta atenção, você já foi lavado, você já está limpo. É necessário que lave apenas os teus pés. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, o seu pecado já foi lavado e será lavado quando derramar o meu sangue naquela cruz. E aquele que é lavado por mim, apenas agora precisa lavar os pés. E por que precisa lavar os pés? Porque nas ruas empoeiradas da vida, mesmo sendo crente, nós ainda sujaremos os nossos pés com o lamaçal do pecado. Portanto, o símbolo do lava-pés significa: aquele que já foi lavado por Cristo precisa constantemente lavar os seus pés para a purificação do seu pé. O que Jesus está dizendo aqui num símbolo, numa expressão para ensinar algo mais profundo e espiritual é: aquele que nasceu de novo, aquele que é lavado e remido por Jesus, precisa constantemente purificar a sua vida espiritual. Precisa constantemente viver uma vida de santidade, buscar a santidade, a purificação, a limpeza do pecado, porque ainda estamos no mundo e o mundo é carregado da poeira do pecado. Mas veja, há algo importante aqui ainda, nessa explicação espiritual. O texto vai dizer, verso 10, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabe quem irá traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, quem já está limpo, é necessário apenas lavar os pés. Mas quem não está limpo, não adianta só lavar os pés.
Quem está limpo, é necessário lavar os pés. Mas quem ainda não está limpo, não adianta lavar os pés. O que significa isso para nós? E se nós não nascermos de novo, não sermos lavados pelo sangue de Cristo, não adianta buscar uma vida de moralidade. Não adianta achar que pelos nossos méritos compraremos a nossa salvação. Não adianta buscar ter uma vida justa nesse mundo. Não adianta lutar contra o pecado. É necessário primeiro estar limpo, porque quando estamos limpos, nós podemos lavar os nossos pés. Portanto, Jesus poderia lavar os pés de Judas Iscariotes, porque isso não significa que Judas Iscariotes tinha parte com ele. Perceba? O que significa para nós? Nós lavaremos os pés uns dos outros. E na igreja visível, há uma igreja invisível. Na igreja visível, todos são crentes. Mas a igreja que Deus vê, nem todos têm parte com ele. Nós não enxergamos isso. E o que compete a nós? Lavar os pés uns dos outros. Não compete a nós fazer o julgamento do joio e do trigo. Não compete a nós escolher quais os pés nós iremos lavar. Não compete a nós escolher a quem nós iremos servir. A nós compete lavar os pés uns dos outros. Porque no final das contas, só apenas Deus sabe aqueles que têm parte com Ele. Todos nós deveremos nessa caminhada lavar os nossos pés. Mas apenas aqueles que já foram banhados conseguirão, de fato, ficarem limpos. Muito bem. Pedro não entende imediatamente isso, né? Jesus então mostra para ele o que ele estava fazendo. E aí o texto continua e Jesus vai dizer: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? E aí Jesus vai dizer: vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus então vai ensinar o significado prático do lava-pés aqui. Veja, se ele é o Senhor, foi capaz de lavar os pés dos seus servos, que dirá os seus servos deverão lavar os pés uns dos outros. E se a gente entender isso no aspecto espiritual, a gente começa a compreender que nós precisamos lavar uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros para a vida de santidade. Não há como manter uma vida santa se não tivermos a companhia de irmãos. Precisamos lavar os pés uns dos outros. Não há como viver uma vida agradando a Deus em tudo se nós não lavarmos os pés uns dos outros. Então, no sentido espiritual, nós precisamos uns dos outros para a santificação. Mas no sentido prático, nós podemos compreender que nós devemos servir uns aos outros. Se a gente enxergar o amor perseverante de Jesus neste evento, a igreja, que é a comunidade dos purificados, precisa seguir os seus passos e ser caracterizada pelo mesmo amor, portanto, pela mesma abnegação, no esforço de servir uns aos outros.
Se a gente compreender que Jesus está mostrando aqui, simbolicamente, o seu amor perseverante, e ele diz: deixei para vocês um exemplo para que vocês sigam os meus passos. Jesus está dizendo: vocês precisam continuar sendo a comunidade do amor perseverante. E como vocês serão esta comunidade? Servindo uns aos outros, lavando os pés uns dos outros. A grande pergunta é: será que nós estamos dispostos a lavar os pés uns dos outros? Será? É terrível acreditar que na comunidade dos purificados, daqueles que têm parte com Jesus, ainda tem aqueles que dizem: eu não gosto daquele fulano, eu não gosto de ciclano, eu não vou com ele. Não, com ele eu não falo, com ele eu não me dou. Como assim? Jesus pega a toalha e a bacia para lavar os pés do traidor. No seu autoesvaziamento, ele se torna homem e obedece a Deus ao ponto de morrer na cruz por nós. E ele diz: eu faço isso para deixar para vocês o exemplo. E como assim? Na comunidade daqueles que têm parte com ele, nós escolhermos quem nós iremos servir, quem nós iremos gostar, quem nós iremos cuidar. Como assim? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração. Será que nós estamos dispostos a servir uns aos outros? A lavar os pés uns dos outros? Ou nós vamos selecionando aqueles que têm mais a ver com a nossa classe social? Ou nós selecionamos aqueles que são mais parecidos com o nosso gosto pelas coisas? Será que nós estamos dispostos a servir uns aos outros? Lavar os pés uns dos outros? Até o pé daquele que tem o potencial grande de nos frustrar e de nos trair? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração. Será que estamos dispostos a ser a comunidade do amor perseverante? Que amou assim como Cristo nos amou? Precisamos nos perguntar. Porque se tem algo interessante na teologia do Evangelho de João, é que a igreja será conhecida pela comunidade do amor, como a comunidade do amor. A igreja será conhecida pelo mundo por ser a comunidade do amor. Mas é o amor que gera unidade. É o amor do serviço, da entrega, da negação de si mesmo. É o amor que não vê cor, não vê raça, não vê gênero. E quando eu digo gênero, só existe dois: homem e mulher. É um amor que não olha a conta bancária. O mundo diz assim, existem filosofias, já vi textos que falam sobre isso. Nós não devemos, quem já ouviu isso? Nós não devemos nos associar com pessoas que estão, na nossa percepção, abaixo de nós. Quem já ouviu isso? Porque se você se associa com alguém que está abaixo de você, ele vai te puxar para baixo. Mas você deve se associar com pessoas que estão acima de você. Porque se você se associar com pessoas que estão acima de você, ele te puxa para cima. Essa é a filosofia diabólica. É do mundo sem Deus. Porque a filosofia de Deus é aquele que estava lá em cima, aquele que é rico e se fez pobre, aquele que era senhor e se fez servo.
Na ótica divina, para os purificados, aqueles que têm parte com ele, uma vez lavado, nós já alcançamos o maior status que nós poderíamos ter. O status de servo. O maior status que nós podemos alcançar na nossa vida é o status de servo. Podemos ter uma carreira absurdamente bem-sucedida na nossa profissão. Mas isso não significa nada no mundo espiritual. O maior patamar que nós podemos chegar é o patamar de servo. Na lógica divina, no amor perseverante de Jesus, no seu exemplo que ele deu para nós, devemos alcançar o status de servo ao ponto de servir uns aos outros. Não preocupado aonde nós iremos chegar, nem preocupado para onde nós vamos parar, porque nós já estamos num patamar daquele que nos amou, que não mais nos chama de servos, mas chama de amigos. Portanto, o lava-pés tem muito a ensinar, tem muito a nos ensinar. Porque Deus foi capaz de lavar os pés dos homens e nós, como homens, precisamos lavar os pés uns dos outros. Isso nos ensina algumas coisas, eu quero encerrar com algumas aplicações rápidas. Jesus nos amou com amor perseverante. Devemos amá-lo com amor obediente. Jesus nos amou com amor perseverante. E nós devemos amar a Cristo com amor obediente. Nesse contexto, obedecer a Cristo é servir uns aos outros. Em segundo lugar, cuidado com Satanás, pois ele nos induz a pecar por nossa própria inclinação pecaminosa. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Na linguagem de Tiago, a tentação é como uma gestação. Quando há, então, o juntar da inclinação do coração do homem com a tentação de Satanás, isso vai gerar não vida, mas morte. Portanto, cuidado com os desejos do seu coração. Satanás nos induz a pecar por nossa própria inclinação pecaminosa. E às vezes ela é disfarçada de coisa boa. Disfarçada de coisa boa. Satanás tenta Cristo no deserto, oferecendo a Cristo riqueza, poder, prazer. Satanás tenta Adão no jardim, oferecendo a ele ser igual a Deus, ter conhecimento e discernimento do bem e do mal. Não pense que Satanás irá te tentar com algo ruim, porque ruim para o nosso coração facilmente nós rejeitamos. Mas o que Satanás colocará à nossa frente é algo em que vai gerar casamento se nós não cortarmos o mal pela raiz. Portanto, cuidado com o inimigo. Mas em terceiro lugar, precisamos ser humildes como nosso Senhor. Precisamos ser humildes como nosso Senhor. A soberba, ela é uma indicação clara de que nós não entendemos ainda aquilo que Cristo fez por nós. O caminho da soberba
não é um caminho da vontade de Deus. Então alguém, quando começa a se considerar melhor do que os outros, mais sábio do que os outros, mais conhecedor do que os outros, mais habilidoso do que os outros, melhor do que os outros, cuidado, teu coração pode estar endurecendo. Porque o caminho é sempre da autonegação e nunca da autoafirmação. O caminho de Cristo é sempre o da autonegação e nunca da autoafirmação. Que o mundo te reconheça como um Pelé. Que você tenha a condição de saber dos seus talentos, mas que isso não te faça ser ou pensar que é maior do que qualquer outra pessoa. Porque, como eu disse, na comunidade dos purificados, todos nós estamos no mesmo patamar. No patamar de servo. Não importa o quanto nós estudamos, não importa os títulos que nós temos, não importa a quantidade de recursos que nós temos, não importa os bens materiais que nós temos, não importa a quantidade de idiomas que nós dominamos, não importa. Todas essas coisas só nos dão mais responsabilidades, porque se Deus te deu, é para serviço da igreja. Todos esses privilégios que Deus te deu, Ele te deu para que você pudesse lavar os pés daqueles que não têm aquilo que você tem. Esse é o nosso desafio. Mas, em quarto lugar, aquele que já se banhou com o sangue de Jesus e nasceu de novo, nunca mais precisará se banhar outra vez. Apenas precisará limpar os seus pés da sujeira do pecado. Aquele que já se banhou, nunca mais precisará se banhar novamente. O que significa? Aquele que já nasceu de novo, não vai precisar nascer de novo. Então não tem essa, eu me converto hoje, perco a conversão, depois me converto de novo. Eu nasci espiritualmente, morro espiritualmente, depois vou nascer de novo espiritualmente. Não. Na lógica da Bíblia, nós precisamos nascer 2 vezes. Porque se nascermos 2 vezes, morreremos uma única vez. Se nascermos apenas uma vez, morreremos 2 vezes. Essa é a lógica da Bíblia. Se nascermos 2 vezes, nascimento natural e nascimento espiritual, só morreremos a morte física. Mas se nascermos apenas naturalmente e não espiritualmente, morreremos a morte física e a morte espiritual. A Bíblia chama de segunda morte. A Bíblia chama de inferno. Portanto, aquele que nasceu 2 vezes, já nasceu naturalmente, nasceu espiritualmente, ele só vai precisar agora buscar uma vida de purificação dos seus pecados. Ele vai se sujar. Ele vai pecar. A poeira vai alcançar os seus pés em algum momento. E quando isso acontecer, ele deve se voltar para Jesus, para que seus pés sejam lavados e purificados mais uma vez. Portanto, aquele que já se banhou com o sangue de Jesus e nasceu de novo, nunca mais precisará se banhar outra vez. E outro ponto aqui importante ainda dessa aplicação. Isso não tem a ver com entendimento. Isso não tem a ver com entendimento. Okay? Há muitos irmãos que foram lavados pelo sangue de Jesus que não terão uma compreensão aprofundada teologicamente do que isso significa, mas demonstrarão por fé e por suas obras que já têm parte com Cristo. Isso não tem a ver com conhecimento. E nós muitas vezes confundimos isso. Quando somos batizados, quando publicamente confessamos a nossa fé, o
que nós estamos fazendo é professando a fé daquele que morreu por nós. Estamos dizendo para o mundo que queremos viver por ele. Mas muitos de nós, inclusive eu, quando fizemos isso, não tínhamos nem muita noção do que significava isso. Mas com o passar do tempo, o Espírito que nos convenceu do pecado é aquele que nos ensina tudo aquilo que Cristo ensinou. E os nossos olhos vão se abrindo e a gente vai compreendendo melhor as coisas espirituais. Portanto, às vezes nós confundimos isso. Às vezes a gente quer fazer discipulado para a gente ter a consciência de que o outro sabe o que a gente sabe. Saber o que a gente sabe não é garantia de que, de fato, essa pessoa tem parte com Deus. Qual é o sinal visível? É a fé manifestada pelas obras. Ok? Minha filha quer se batizar. Estou discipulando ela em casa. Vou dar um exemplo. Quando Júlia disse para mim, pai, eu quero me batizar, ela tinha 8 anos. Tu acha que ela tinha conhecimento dessas coisas, do que um lava-pés? Perceba? Então, nós precisamos entender que orientar e ensinar é importante, mas o ensino precisa descer da mente para o coração para fazer com que uma fé verdadeira seja brotada e para que boas obras sejam sinalizadas como uma fé verdadeira. Então, quando alguém se converte, é alguém que não entende muita coisa, mas ele quer viver para Jesus. Ele não sabe muito bem das coisas, mas ele quer largar a vida de pecado. Ele sabe que a vida dele é uma vida distante de Deus e ele quer viver próximo de Deus. E esse sentimento precisa continuar a estar em nossos corações. E é uma pergunta que a gente precisa fazer constantemente ao nosso coração. Será que a gente quer viver longe do pecado e quer viver para perto de Deus? Será que a gente tem desejo de conhecer cada vez mais a Deus, de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus? Esse sentimento precisa continuar em nosso coração. O conhecimento não pode esfriar esse tipo de sentimento nos nossos corações. E por último, devemos servir uns aos outros. Você tem parte com Jesus? Muito bem, você é um servo. E você deve servir a igreja. Então veja, servir na igreja não começa quando você recebe um cargo. Servir a igreja começa quando você tem parte com Jesus. Você já foi banhado? É crente? Nasceu de novo? Você é servo. E Deus deseja de você que você sirva uns aos outros. E nós devemos, então, praticar isso, para que sejamos a comunidade do amor perseverante. Que Deus nos abençoe.